TB500. Hoje nós vamos falar sobre o melhor peptídeo para reparo de lesão, seja uma lesão que você adquiriu aí treinando, jogando futebol ou no jiu-jitsu, tá? Uma lesão leve, uma lesão grave. Vamos entender como esse carinha aqui, esse peptídeo aqui, atua de uma forma fantástica e reparadora no processo lesionado, beleza? Esse aqui é o meu TB500 que eu utilizo diariamente da ZPHCD, tá? Tem até a imagem aí da ZPHCD, da caixinha bonitinha. E sem mais delongas, vamos direto pro nosso vídeo, para nossa super aula. Roda o disclaimer e pau no gato. Vamos lá então, pessoal, vamos entender tudo aqui sobre o TB500 hoje, tá bom? Sobre o mecanismo dele, riscos, né, os possíveis riscos, como utilizar e as dosagens, né, que geralmente a gente utiliza quando falamos de um processo lesivo. Quando eu falo de processo lesivo, eu tô falando que pode ser uma lesão leve, né, tipo uma epicondilite, ou pode ser uma lesão pós-operatória, né, uma lesão de rompimento parcial ou total de um tendão, beleza? Então, vamos direto ao ponto aqui, sem mais enrolação, tá bom? O que é o TB500, para que você entenda de forma prática, tá? O TB500, ele é o nome popular aí relacionado a timosin beta 4, tá? Esse aqui é o nome real do peptídeo TB500. É um peptídeo envolvido em reparo e migração celular. A gente já vai entender mais aqui à frente. Nunca confunda o TB500 com testosterona, com GH, como se fosse um peptídeo para te dar mais pump, ou até mesmo como substituto de treino, tá? Até porque não existe nenhum peptídeo que substitua treino, tá? Nem o SLU-PP faz isso. O SLU-PP seria mais um substituto de cardio, né? Agora de treino mesmo, de ferro, aí não tem, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Mecanismo primário, tá? Muita atenção aqui, tá? Nesses dois tópicos, se você quiser entender realmente a ação do TB500 e se você precisa utilizá-lo, tá? Presta muita atenção. Vamos lá. O TB500, ele se liga na actina G, tá bom? A ligação do TB500 na actina globular, que é a actina G no caso, essa actina, o que ela é? Ela é essencial para a estrutura e movimentação de células específicas, tá? Células que vão atuar no reparo do dano ali na lesão mesmo. Modula a dinâmica do citoesqueleto, ou seja, trabalha a manutenção da forma celular, tá? E facilita também a migração celular, que se chama quimiotaxia. Quer dizer o quê? TB500 só vai ter a ação, a função dele mesmo, se ele se ligar nessa actina G, tá? Então depois que você faz a aplicação do TB500, você tem a ligação na actina G e os processos começam a acontecer, tá bom? Esses três processos aqui. Consequência disso no corpo, tá? Mais migração de células reparadoras, mais formação de vasos sanguíneos, né? A famosa angiogênese, tá? Até porque num processo lesivo, nós precisamos de mais angiogênese para ter mais fluxo sanguíneo ali, para ter mais reparação rápida no caso. Beleza? Então aqui, maior formação de vasos sanguíneos vai acelerar o processo de recuperação. E diferenciação de células tronco mesenquimais, tá? Quer dizer isso o quê? Que basicamente o TB500 ele faz uma arquitetura celular, baseado nas células tronco mesmo, tá bom? O TB500 ele realmente é um peptídeo muito diferenciado quando a gente fala de processo lesivo, tá? Às vezes vale 1000 vezes mais a pena utilizar um TB500 do que utilizar, por exemplo, um corticoide para um processo de lesão, né? Que é um tratamento padrão em pós-operatórios aí. Mecanismos secundários aqui, muita atenção. Tá? Vamos lá. Via PI3K-AKT, que é a via mTOR, tá bom? Ela é reguladora central do metabolismo, beleza? E a gente tem aqui sinal pró-regenerativo, sobrevivência celular e reparo. Então, o TB500 agindo lá na actina G, ele vai agir nessas vias, tá? Na via mTOR, vai trabalhar a regulação central do seu metabolismo, te trazendo um sinal pró-regenerativo, maior sobrevivência de células e o famoso reparo, beleza? Outro ponto que vai ser afetado aqui e a atuação do TB500 vai acontecer nesse fator aqui, NF-kappa-beta, que é um complexo proteico que faz a modulação do processo inflamatório,
tá bom? Então, no caso, vai ter redução da expressão de citocinas pró-inflamatórias, tá? E essas aqui são as piores mesmo, em um contexto inflamatório. Então, logicamente, você tem que estar com inflamação, né? Com a lesão e, consequentemente, a inflamação para que o TB500 haja realmente aqui em cima. Tá joia? Então, o TB500, ele não é um imunossupressor como um corticoide, beleza? Tipo uma prednisona, por exemplo, não tem nada a ver com corticoide. Beleza? TB500 faz outra função. A modulação acontece por essas vias que a gente está falando aqui e a actina globular. Fechou? Perfeito, então. Não é um imunossupressor, beleza? Trazer uma modulação aí do teu ambiente bioquímico. Fechado? Perfeito, então. Continuando aqui, vamos falar sobre integrinas, tá? O que são as integrinas? Vamos lá. Integrinas nada mais são do que glicoproteínas, tá? Que são moléculas essenciais para a estrutura e reconhecimento celular que funcionam como os principais receptores da adesão celular. Ou seja, para que você tenha uma recuperação do seu processo inflamatório, é necessário que as células reparadoras grudem na lesão para começar a fazer o reparo, tá bom? E é através das integrinas que isso vai acontecer. Vamos continuar aqui. Interação com integrinas específicas, tá? Essas duas aqui. E aí o que acontece? Melhora a adesão e a comunicação celular em tecido conjuntivo e endotélio. Ele ajuda a célula a se prender e trabalhar direito no local do dano. Foi o que eu falei lá, né? Então, você precisa ter células de reparo indo diretamente ali no local da lesão para que ela grude na lesão e comece a fazer a reparação dos danos, tá? Da redução de inflamação e o reparo tecidual. Continuando aqui, meia-vida, tempo no sangue e efeito esperado. Então vamos cortar para a tela rapidinho para você entender um ponto importante. Bom, turma, é o seguinte, tá? Quando nós falamos sobre meia-vida, a gente tem algumas questões que às vezes fica na cabeça assim, né? Poxa vida, se a meia-vida é curta, como a do TB500 é curta, eu preciso aplicar várias vezes ao dia? Não, tá bom? Porque a resposta do TB500, ela é prolongada, ela é sistêmica, então ela vai melhorando o processo inflamatório aos poucos. O TB500, ele tem sim uma meia-vida meio curta, porém a ação dele no teu sangue é longa, fechou? A gente vai entender melhor aqui sobre esse ponto agora. Então vamos lá, vamos falar sobre meia-vida e a questão do tempo no sangue, tá? O TB500, ele tem uma meia-vida curta, que gira em torno aí de 1 a 2 horas depois que você aplicou. A questão que o efeito tecidual, tá? Então, quando acontece aquela questão das células migrarem lá e grudarem no tecido para fazer o reparo, aí sim nós temos um efeito tecidual que pode durar dias e até semanas, beleza? Então você fez a aplicação, você tem dias, semanas de duração do TB500 ali, do efeito dele no caso, né? Tempo no sangue é diferente do tempo de efeito, tá? Isso aqui é farmacologia pura, tá bom? Então tem medicamentos, peptídeos que têm um tempo menor no nosso sangue, porém o tempo do efeito dele agindo em determinado ponto no nosso organismo é longo, fechado? E o TB500 é exatamente isso. O efeito continua porque ele mexe em organização celular e nos genes tardios, tá bom? No caso, no sangue dura horas, porém no tecido pode durar semanas, justamente por causa dos genes tardios, especificamente alguns aqui que eu coloquei como exemplo. Continuando aqui, benefícios brutais do TB500, né? Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu gosto muito do TB500, mas vamos lá. Ciência observacional, né? Então nós temos aí, ó, fechamento de feridas, né, de uma forma mais rápida, efeitos antifibróticos, tá? Isso aqui é fantástico. Tem estudos em camundongos, né, que foi aplicado o TB500 diretamente num coração lesado, fibrosado e reduziu o processo de fibrose no coração dos ratinhos, né? Mas assim, é só uma curiosidade que eu tô trazendo aí para vocês, porque tem pessoas que
utilizam TB500 para fazer tratamento cardíaco, né? Alguns atletas, por exemplo, utilizam. Isso não é muito falado, tá? Porque é um pouco perigoso, mas alguns atletas utilizam para reduzir as fibroses no coração que vão acumulando ao longo dos anos ali, no miocárdio do atleta, ao longo dos anos de uso de muito hormônio esteroide, né? Esteroide anabolizante. Então, bom, efeitos antifibróticos agem reduzindo a inflamação e a taxa de cicatrização, né? Melhora a taxa de cicatrização no caso, em fibroblastos e tendões, tá bom? Mobilidade pós-treino, isso aqui ajuda muito, mas muito mesmo. Eu, quando rompi meu bíceps, que foi em 2018, eu entrei com TB500 no pós-operatório e eu lembro que, em 30 dias mais ou menos, eu já tinha voltado a treinar e a minha mobilidade do bíceps estava excelente. Né? Claro, eu não forcei, não fui inconsequente nem nada, mas eu já tinha uma mobilidade muito boa e o meu médico, que é colega meu, amigo meu, na verdade, o Dr. Renato, inclusive um abraço para você se você estiver assistindo essa aula, eu lembro que eu mandava para ele falava, cara, tua recuperação tá, assim, fantástica, acima da média. E eu tava utilizando o TB500, né? Mas enfim, tá bom? Só uma curiosidade aí, outra curiosidade. Aqui temos também redução, né, da CK e LDH, que são enzimas marcadoras de danos teciduais. Quando você faz, por exemplo, um exame de sangue e sai lá a CK alta pra caramba, às vezes você escuta profissional falando, né? Ah, se sua CK tá alta é porque o seu treino tá sendo bom. Não é muito bem assim, né? Porque se você fica com muito dano tecidual, esse marcador alto o tempo todo, cara, uma hora vai dar merda, uma hora você vai romper alguma coisa ou vai estirar, vai machucar, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. TB500 ele melhora isso aqui também. E obviamente recuperação mais rápida. É isso que a gente tem de benefícios fantásticos aí do nosso TB500, tá? Agora vamos lá, janela terapêutica e faixa de dosagem, tá? Tem um ponto importante aqui para você entender. O reparo tem fases, tá? Então começa com a inflamação, né, inicial, a fase proliferativa, segundo estágio da cicatrização, e o remodelamento, né, que aí é a cicatrização como um todo ali do tendão, por exemplo, ou de uma fibra muscular que também foi estirado ou rompido. O TB500 ele pode ser útil em fase proliferativa e de remodelamento, tá? Então nessas duas fases aqui. Pode ser potencialmente ruim se ele atrapalhar a inflamação inicial, tá bom? Por quê? Quando nós sofremos algum processo lesivo, você precisa que o seu corpo faça o processo sinalize o processo inflamatório, tá bom? Aí, logicamente, com essa sinalização e você aplicando o TB500, ele vai atuar naquela fase, na fase proliferativa no caso, porque aí você já entrou no processo inflamatório. Uma recomendação que eu costumo fazer é a seguinte, cara, rompeu alguma coisa, né, parcialmente, ou lesionou forte, espera mais ou menos uma semana, tá, para que entre no processo de inflamação inicial, para depois você entrar no TB500, beleza? Aí sim você vai ter um benefício real do TB500. Fechado? Bora pra aula. Então, continuando nossa aula aqui, perfeito. Chegamos no ponto principal. Protocolo de doses, vamos lá. Inflamação e lesão grave, tá? Aqui eu tô falando de rompimento pós-cirúrgico, é uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de cotovelo, né? De uma queda de moto às vezes, ou um rompimento do bíceps, ou de algum tendão do ombro, por exemplo, no jiu-jitsu. Lesão grave, tá? Você precisa de uma dose de ataque, tá? Então é uma dose mais alta nesse caso, de 5 a 10 miligramas por semana, no caso, durante 2 semanas. Isso aqui você pode estar dividindo a dose em 3 tomadas ou 2 tomadas na semana. Geralmente aí é 10 miligramas para ter uma função foda na dose de ataque. Depois de 2 semanas você reduz a dose pela metade, né, para 2,5 ou 5 miligramas por semana, mantendo até você entrar naquela questão do fim da lesão. O fim da lesão você vai descobrir quando? Quando, cara, o seu corpo responder melhor, né, a questão de dores, mobilidade, treino e também o teu exame mostrar que já não tem mais lesão ali, né? Então tem que fazer exame de imagem, tá? Para ter certeza, 100% de certeza. Então esse é um tipo de protocolo que é utilizado aí para lesões graves, tá? Pode até estender um pouco depois do fim da lesão para garantir mais ainda, né? E misturar com GHK-Cu, por exemplo, fica fantástico. Tá bom? Lesões leves, tendinite, dores pequenas ali, né? Tipo uma epicondilitezinha, por exemplo, uma dorzinha no ombro que você esteja. O que a gente faz? De 2 a 3 miligramas por semana durante 2 semanas, tá? E depois, né, após cessar essa dor, manter por mais 4 semanas aí metade da dose, podendo passar um pouquinho, né? Você vai pensar que aí o tratamento do TB500 gira em torno aí de umas 8 semanas, ok? Então, pessoal, o TB500, ele é fantástico, sim,
sim para questões de reparo e lesão. Depois desse tratamento, você pode optar em utilizar ele para sempre ter uma redução de processos inflamatórios ainda? Pode, até porque vai ajudar pra caramba a galera que treina mais pesado, que tá ali constantemente treinando e se inflamando bastante devido ao excesso de treinamento. Ele vai ajudar pra caramba com doses menores, reduzindo ali os níveis de CK e LDH, por exemplo. Essa foi nossa aula de TB500, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like aí, comenta alguma dúvida que você tenha que eu te respondo. Se precisar de qualquer coisa, contatos estão aí fixados aqui no comentário e na descrição do vídeo. Te vejo em breve em mais uma aula aqui do nosso Mundo Hormonal. Um abraço, Denão Cardoso.